que lavou 100 milhões de reais para o PCC e o Comando Vermelho é alvo de operação. A polícia apura elo com a Al-Qaeda. Prestem muita atenção. A Al-Qaeda seria o quê? Um clube do livro? Um grupo de senhoras que faz bordado? A Al-Qaeda seria um partido político ecológico? Pode ser. Será que a Al-Qaeda é uma ONG? Uma ONG que pensa na preservação do java-porco, junto com a Luísa Mel? Não, não é. A Al-Qaeda é uma organização terrorista da década de 1980, criada por Osama Bin Laden e outros marginais psicopatas terroristas, responsável, inclusive, pelos atentados de 11 de setembro de 2001, um dos maiores da história, que mudou a história do planeta Terra. Aí, veja que coisa assustadora. A gente tem uma operação da polícia que identifica uma relação de criminosos brasileiros com essa organização terrorista internacional. E a Natuza está preocupada com as declarações do Flávio sobre a urna eletrônica. A Globo está discutindo qualquer outra coisa que não isso. E mais, está todo mundo indignado porque os Estados Unidos declararam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E o Lula, só para finalizar e te passar, Luci, não mandou ninguém para defender o produtor rural brasileiro, o industrial brasileiro, enfim, os empregos de quem produz commodities que são oferecidas ao mercado internacional. Não mandou ninguém para defender quem produz lá nos Estados Unidos, para poder impedir a taxação, mas mandou 3 comitivas para poder tentar blindar essas duas organizações. Será, Luci, será, só será, bota a musiquinha da Madonna, que é justo que essas organizações como o PCC e Comando Vermelho sejam consideradas terroristas? Eu acho que está o microfone desligado, hein, diretora? Pronto. Agora sim? Foi. É isso, é o que eu falei, assim, são tantas obviedades que eu, sinceramente, eu tenho dificuldade ainda para entender como alguém não concatenou uma coisa a outra. E, de novo, eu questiono se também não é uma dificuldade que a direita tem de comunicação, assim, porque são muitos os elementos que nós temos para concluir isso. Vamos lá, toda essa discussão, vamos trazer desde a gênese do processo. Qual é o argumento da esquerda para não deixar classificar PCC, CV e outros como organizações terroristas? A justificativa é de que a lei que trata de terrorismo no Brasil, que é uma lei de 2016, foi, portanto, sancionada pela Dilma, é uma lei que condiciona a classificação como terrorista a uma motivação de cunho ideológico. Então, grupos que promovam, por exemplo, a dizimação de comunidades e de populações por argumentos xenofóbicos. Então, aqui no Brasil, e seguindo uma linha, uma diretriz da ONU, a lei que trata de terrorismo, ela coloca essa condicionante, né? Só será terrorista quando a motivação for ideológica, quando tiver elementos xenofóbicos para perseguir determinados grupos. Então, existe essa limitação legal. Agora, nós também sabemos que leis, elas são modificadas, elas são modificáveis, e isso acontece a todo momento. Então, na medida em que você tem uma nova percepção sobre um fenômeno, é mais do que necessário que haja uma adaptação da lei, mas mesmo que ainda não tenha havido a adaptação da lei, esses elementos adicionais que se tornam conhecidos, eles já são suficientes para você começar a tratar os grupos de uma maneira diferente.
Então, quando já é sabido, é escancarado que há grupos, organizações criminosas no Brasil, que simplesmente se apropriaram de territórios, e nós já estamos falando de uma parcela bastante significativa da população brasileira que reside em territórios já dominados pelo crime organizado. Quando a gente fala dominado por crime organizado, significa que é a organização criminosa que dita as leis. Até a polícia, muitas vezes, tem dificuldade de entrar. Então, se já há constatação desse elemento, o critério da soberania territorial já foi perdido. Porque este é um outro argumento da esquerda. Não, além da nossa lei condicionar a classificação terrorista a uma motivação xenofóbica e ideológica, também nós temos o elemento de soberania nacional, porque na medida em que a gente classifica essas organizações como terroristas, a gente já entra numa outra seara de direito internacional que possibilita uma série de ações de outros países. E isso a gente não quer que aconteça, afinal de contas, o território brasileiro é soberano, a gente não pode abrir mão da nossa soberania. Ora, já não a temos mais. Quantos brasileiros já tiveram de abandonar os seus lares, especialmente ali no Ceará, porque receberam um recado das organizações terroristas dizendo que se não saíssem das suas casas, iriam morrer. E a polícia, sabendo desses recados, nada conseguiu fazer. Então, onde há soberania? Porque soberania só existe quando você tem a prevalência do direito naquele território. Se o direito brasileiro já não prevalece mais, acabou, não existe mais soberania. Então, é bastante óbvio que nós temos que modernizar a nossa legislação, mas também a forma como, administrativamente, os órgãos, as autoridades policiais, o próprio Ministério Público, vão enxergar essas organizações. Então, essa resistência que o governo Lula coloca, e eu fiz questão de destrinchar aqui os argumentos que a esquerda utiliza, porque eu acredito que uma das falhas que a direita brasileira tem de comunicação é exatamente não entender, muitas vezes, os termos, a linguagem que a esquerda utiliza. A gente só vai conseguir desmanchar a argumentação deles quando a gente destrinchar os termos que eles usam. E é por isso que eu trouxe aqui o raciocínio que a esquerda faz. Então, uma vez desconstituído o raciocínio da esquerda, é bastante óbvio que a gente precisa se readaptar. Então, se não há a readaptação, aí, gente, é mais do que claro que existe sim uma parceria. Ah, mas como se dá a parceria? Nossa, de diversas maneiras. Lavagem de dinheiro. Todo esse dinheiro que foi desviado do INSS, onde é que ele estava sendo lavado? Como é que ele estava sendo internalizado pelas pessoas políticas vinculadas a partidos? Na própria Faria Lima. E aí, se a gente se lembra, não toda a Faria Lima, tá? Que fique bastante claro, não é todo mundo que está envolvido, isso é bastante óbvio. Mas há muitas instituições financeiras que estão, sim, participando da lavagem de dinheiro. E, curiosamente ou não, em 2022, quando da elaboração da Carta em Defesa da Democracia, nós tivemos nomes do sistema financeiro assinando a Cartinha da Democracia. Como se em algum momento no Brasil a gente tivesse corrido qualquer risco de não ter eleição. Na realidade, sim, a oposição foi perseguida, né? A direita foi perseguida, mas a esquerda naquele momento foi livre, leve e solto o tempo inteiro para falar o que pensava. Nenhum jornalista foi perseguido ou foi preso como a gente viu acontecer agora nesse momento e começamos ali na transição. Então, a resistência se dá porque existe um compromisso velado entre autoridades públicas brasileiras e autoridades do crime organizado. Por isso, tanta resistência. Não há como não concluir isso. E é por isso que, sim, a gente precisa de ajuda internacional. Porque o crime, o terrorismo no Brasil já se espalhou, não fica mais aqui no Brasil. Na realidade, ele é alimentado
E ele é espraiado para outros países também. É por isso que nós estamos falando, sim, de uma prática transnacional que possibilita, com certeza, a atuação de outros estados também, sobretudo os Estados Unidos, porque a gente está falando de algo que atinge milhares de cidadãos no mundo inteiro e que a gente precisa combater. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.